Na aula de hoje do professor Marcelo de Abreu César, o tema será a alfabetização e suas concepções. Entre os tópicos abordados estão: breve histórico da alfabetização no Brasil, alfabetização, um processo multifacetado, implicações educacionais. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Marcelo César, sou doutorando em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e estarei trabalhando com vocês questões relacionadas à alfabetização e letramento, aos fundamentos teóricos e metodológicos dessa área de conhecimento. Abordaremos também algumas questões relacionadas ao processo de aprendizagem, como, por exemplo, criar ou proporcionar boas situações de aprendizagem para a aquisição da língua escrita. Eu vou apresentar a vocês alguns slides introdutórios para discorrer sobre a nossa disciplina. A nossa disciplina de alfabetização e letramento contribui para a promoção de uma prática educativa, tendo como foco a aprendizagem dos alunos. Também para reflexão sobre o ensino-aprendizagem da leitura e escrita com intervenção pedagógica. Vejam, estas são algumas contribuições da nossa aula. Nós temos aí pontos importantes para estar discutindo, como, por exemplo, a aprendizagem dos alunos. Como que ocorre a aprendizagem dos alunos? Como eles aprendem a ler e a escrever? E a intervenção pedagógica, que é a intervenção do professor sobre o processo de ensino-aprendizagem. Como que esse professor intervém de forma produtiva? Sistematização das práticas de alfabetização com múltiplas facetas, é uma palavra importante, e concepções, juntamente com a compreensão do processo de alfabetização e suas implicações na elaboração de estratégias pedagógicas. Vamos discutir também quais são as práticas de alfabetização que são eficientes nesse processo de ensino e quais as implicações destas práticas no processo de ensino, ou seja, que norteiam a prática pedagógica. É muito interessante a gente começar a discutir essas questões. E quais os objetivos da nossa disciplina? Vejam, contribuir para a formação do profissional de educação, proporcionando-lhe conhecimentos sobre os fundamentos da alfabetização, articular as concepções e práticas em contexto de letramento. Que palavra é esta, hein? Letramento. Tendo em vista novas perspectivas e implicações para o ensino e a aprendizagem da língua escrita. Vejam quais são os fundamentos da alfabetização que vai contribuir para o trabalho do professor, que é esse profissional do ensino, este profissional da educação. E quais as práticas que são eficientes nesse processo? Quais as práticas mais recorrentes na área da alfabetização? Então, são dois aí objetivos muito importantes que a gente vai estar discutindo ao longo da nossa disciplina. E quais os nossos temas ou a ementa da aula que nós vamos estar discutindo? Alfabetização e suas concepções, Quais as abordagens importantes que vai permear esta área de conhecimento que é a alfabetização? Letramento e desafios, ou seja, tem a questão do conceito.
Vejam, o que é letramento? Práticas de alfabetização em contexto de letramento. E as novas perspectivas e implicações são duas palavras importantes para o ensino e aprendizagem da língua escrita. Vejam, pessoal, vamos estar discutindo uma série de conceitos que envolvem alfabetização e letramento, né? Quais as abordagens mais recorrentes nos meios educacionais? Quais as práticas mais eficientes, mais produtivas nesse processo de ensino-aprendizagem? E quais as implicações da língua escrita, na língua escrita, que a língua portuguesa vai estar contribuindo? Então, vejam, são uma série de questões importantes que vamos estar discutindo nessa aula. E para discutirmos a nossa primeira aula, alfabetização e suas concepções. Na década de 40, a escola passou a receber um número maior de alunos e mais heterogêneo. Vale a pena a gente estar discutindo um pouco mais a fundo essa questão. Veja, na década de 40, 50 até 60, a escola começou a receber uma série de alunos, e alunos heterogêneos. Vejam, a escola sempre foi, na década de 40, 50 e 60, uma escola para poucos. Era uma escola para a elite. A escola começou a abrir as suas portas. Com a democratização do ensino, que começou na década de 40, a escola começou a receber um número grande de alunos. E aí, como fica essa questão? Como ficava essa questão? A escola dava conta de ensinar todos os seus alunos? Vejamos. O MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, de cada 1.000 alunos que eram matriculados na primeira série, em 1963, 449 foram aprovados para a segunda série, em 1964. De 1975 até 1980, inicia-se a introdução dos ciclos no Brasil. Somente o aluno alfabetizado era aprovado para a segunda série no ano posterior. Então, são dados de Soares, né? Vejam, pessoal, em 1963, a professora Magda Soares, que é uma pesquisadora brasileira, inclusive da UFMG, ela é pesquisadora lá na UFMG. A UFMG é a Universidade Federal de Minas Gerais. E é uma pesquisadora que tem o foco na alfabetização, trabalha com essas questões da alfabetização. Já em 1963, de cada 1.000 alunos que ingressavam, né, na primeira série, só 449 eram aprovados para a segunda série. Veja, olha que problema sério que a nossa escola brasileira enfrentava. Mais da metade dos alunos que ingressavam não conseguiam ser aprovados. E o que acontecia, né? De 1975 até 1980, no Brasil, introduziram os ciclos de aprendizagem. Lembra daquela situação que era questões relacionadas à lateralidade, se o aluno, coordenação motora do aluno, enfim, uma série de questões, antes dele ser alfabetizado. E aí o que acontecia? Só alguns eram alfabetizados e só alguns conseguiam ter sucesso para a série seguinte. E quais as causas desse fracasso escolar? Vejamos. E quais são as causas desse fracasso escolar? Diferentes áreas do conhecimento estabelecem perspectivas independentes umas das outras. Problema, ora no aluno, na questão da saúde, etc.
ora no contexto cultural do aluno, familiar e etc. Às vezes, as explicações estavam no professor, na questão da formação desse professor, no método de ensino ou no material didático. E muitas vezes no próprio código escrito, sistema fonológico ortográfico da língua portuguesa. Vejam, as explicações eram diversas. Os pesquisadores na época tentavam encontrar formas de explicar os motivos desse fracasso. Uma hora o fracasso estava nas questões de abordagem teórica, como, por exemplo, nas perspectivas que interferiam no processo de alfabetização. Outra hora estava no contexto do aluno. O aluno não tem uma família estruturada, por isso que ele não aprende, né? E essas abordagens, essas perspectivas persistiram e vêm persistindo até nos dias de hoje. Uma outra hora tentavam explicar as questões do fracasso na questão da formação do professor. O professor não tem uma formação adequada, né? Outra hora era nos métodos. O método de ensino não é eficiente. O método de ensino não promove a aprendizagem do aluno. E às vezes, e muitas vezes, no próprio código, nas questões de natureza linguística. Então veja, e agora? Como que fica essa situação? Os efeitos do fracasso em 2003, por exemplo. O SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, diz assim, que 59% dos alunos apresentam dificuldades de leitura e escrita. Ou seja, 37% no estágio crítico e 22% estão no estágio muito crítico. Não sabem ler. E esses dados foram dados do Batista. PISA, uma outra avaliação, só que o PISA é uma avaliação de âmbito internacional, né? Avaliação internacional para avaliar alunos, desempenho de alunos. Os resultados não são promissores. Veja o que Batista diz. A proficiência em leitura de estudantes brasileiros é inferior a todos os países participantes da avaliação. Concluindo, a nossa escola brasileira não consegue garantir a esses alunos o domínio das habilidades básicas de leitura e escrita. Vejam, pessoal, os dados do SAEB, que é este sistema de avaliação brasileira, está apontando que o nosso ensino de leitura está deficitário. 59% dos alunos não sabem ler. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave para nós que estamos na escola e somos professores. Em contrapartida, o próprio PISA, que é um sistema de avaliação, diz que nós estamos classificados, acho que 32º país, né? Com defasagem, com dificuldades no ensino de leitura. Isso é muito sério, porque isso envolve o trabalho da escola com esses alunos. Nossa escola não consegue garantir a esses alunos um bom ensino. Vejamos, então, como ficam as outras questões. Se nós estamos discutindo a questão do ensino de leitura, da aquisição do ensino de leitura, o que seria o conceito de alfabetização? Veja, todos perguntam assim, professor, o que é alfabetizar? Como que eu dou o conceito de alfabetização? Existem vários conceitos para alfabetização. Um dos que eu gosto muito é da professora Magda Soares, e ela diz assim, alfabetização, em seu sentido próprio, específico, processo de aquisição
do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. Assim, a alfabetização é a representação de fonemas em grafemas e vice-versa. Um processo, esta é uma palavra importante, de compreensão, expressão de significados por meio do código escrito. Em suma, o que a gente pode estar concluindo? O conceito de alfabetização depende de características culturais, econômicas e tecnológicas. Vejam, pessoal, esse é um conceito muito interessante para a gente poder estar analisando. Quer dizer, o professor que está trabalhando com alfabetização, ele está fazendo a criança adquirir leitura e escrita com autonomia. A criança, o jovem ou o adulto que lê e escreve autonomamente, ele está sendo alfabetizado, ele está em processo de alfabetização. E olha, todos nós estamos nesse processo de alfabetização. Embora o nosso repertório seja um repertório mais refinado, nós estamos o tempo todo nos alfabetizando, né? O tempo todo nós estamos adquirindo novos conceitos, adquirindo novas abordagens. É isso. Alfabetizar é adquirir o código escrito ou adquirir a língua escrita e fazer uso dessa língua com autonomia. Ler e escrever com autonomia. Segundo a professora Magda Soares, uma teoria coerente da alfabetização deverá basear-se em um conceito desse processo suficientemente abrangente para incluir a abordagem mecânica, e ela põe até entre aspas, do ler, escrever, o enfoque da língua escrita como meio de expressão, compreensão, com especificidade e autonomia em relação à língua oral. E ainda, os determinantes sociais das funções e fins da aprendizagem da língua escrita. No processo de alfabetização, existe um fenômeno muito interessante quando a criança, esse jovem ou esse adulto, está adquirindo a língua escrita, que é o processo mecânico, por exemplo, da leitura. Ler com compreensão exige habilidade. E o ato de ler é um ato mecânico. É isso que a professora Magda Soares refere nessa questão do conceito de alfabetização. E lembre-se, quando uma criança, um jovem, um adulto está se alfabetizando, ele está deixando marcas. Muitas vezes, marcas aonde? Numa folha, num papel, num caderno, né? Marca com código escrito. Vejam, pessoal, essas marcas são muito importantes, porque elas não são do nada. E muitas vezes elas vêm carregadas de significado. Então, esse processo é um processo muito cuidadoso, muito interessante, onde nós, professores, temos que estar olhando com muito cuidado. Esta é uma questão importante, porque fazendo uso dessas questões, o aluno vai fazer uso aonde? Na vida prática, que são as questões sociais. Agora, eu convido vocês para o nosso primeiro quiz. Sobre o conceito de alfabetização, podemos afirmar: alternativa A, iniciou-se somente na década de 40. Alternativa B, é o processo de aquisição do código escrito, das habilidades básicas de leitura e escrita. Alternativa C, é o aperfeiçoamento do código escrito com intervenção pedagógica da família do aluno. Alternativa D, é ato educativo que tem por objetivo aperfeiçoar o repertório de leitura dos alunos para fim social. Parabéns para você que assinalou a letra B. Perfeito, o conceito de alfabetização está relacionado com a aquisição da língua escrita. Parabéns para você.
A dica de leitura de hoje é o livro Psicogênese da Língua Escrita. Nesta obra paradigmática, adotada em todo o mundo, as autoras utilizam a psicolinguística contemporânea e a teoria de Piaget para demonstrar como a criança constrói diferentes hipóteses acerca do sistema de escrita, antes de chegar a compreender as hipóteses de base do sistema alfabético, oferecendo um subsídio único para professores, psicopedagogos, linguistas e todos aqueles preocupados com a educação eficaz. Nesse segundo bloco, vamos discutir um pouco as questões de alfabetização referente ao processo de aquisição da língua escrita. Quais as perspectivas que estão interferindo nesse processo? Quais as facetas do processo de alfabetização? Como que ocorreu a alfabetização no Brasil? Ou como ocorre esta alfabetização no Brasil? E quais as ideias mais emergentes que vêm aí interferindo nesse processo de alfabetização? A alfabetização, um processo multifacetado. E por quê? Porque a alfabetização é um fenômeno complexo. Não é fácil discutir a complexidade dessa área de conhecimento que é a alfabetização. Exige uma integração entre a teoria da alfabetização, vejam, está entre aspas, né? Estudos e pesquisas em relação às suas facetas. Estas facetas referem-se às diferentes perspectivas, tanto psicológica, quanto psicolinguística, sociolinguística e etc. E no Brasil, o foco volta-se para a abordagem cognitiva, no quadro da psicologia genética de Jean Piaget. E aí entram as influências da professora Emília Ferreiro. Não é fácil discutir o processo de alfabetização. Exige muitos estudos, exige muitas pesquisas, né? Não é fácil discutir esse processo. É um processo muito complexo. E vejam, no Brasil, a questão da alfabetização, ela começa a sofrer interferências seríssimas, interferências da perspectiva cognitiva, né? Da perspectiva da professora Emília Ferreiro. A professora Emília Ferreiro elabora uma pesquisa e o Brasil começa a adotar as suas contribuições no processo de alfabetização. Eu quero deixar bem claro aqui com vocês que a professora Emília Ferreiro ela fez uma pesquisa, ela não fez uma proposta de alfabetização. Hoje a gente tem aí, no âmbito educacional, uma série de contribuições que as pessoas foram buscar na pesquisa da professora Emília Ferreiro, da doutora Emília Ferreiro. Mas essa pesquisa, esses estudos, eles estão permeando os meios educacionais. Isso eu gostaria de deixar com vocês. Ela não fez uma proposta pedagógica, ela trabalhou com pesquisa científica, né? E os pesquisadores, as pessoas que trabalham com educação, foi buscar nessa pesquisa algumas contribuições. Ainda nesse tema, alfabetização, processo multifacetado, a perspectiva psicológica estuda os processos psicológicos como pré-requisitos, esta é uma palavra muito conhecida, para a alfabetização, por meio dos quais o indivíduo aprende a ler e a escrever. A professora Magda Soares começa a estabelecer alguns conceitos referentes a esse processo multifacetado, que são essas perspectivas. Vejam, na perspectiva psicológica, era preciso que o aluno aprendesse a ler e escrever, ter pré-requisitos, como se o pré-requisito fosse uma condição necessária para a aprendizagem dessa criança.
Então, na perspectiva psicológica, olhava-se o processo de alfabetização dessa seguinte maneira. Ele precisa ter inteligência, boa memória. Olha, a criança tem, assim, uma memória muito esquecida, não consegue reter as informações. Então, vejam, esta é uma perspectiva que olhava o processo de alfabetização como pré-requisitos, como se para alfabetizar era necessário ter pré-requisitos que sustentassem o processo de alfabetização. Já na perspectiva psicolinguística, volta-se para a análise de problemas da aprendizagem de leitura e escrita, das relações entre linguagem e memória, da interação entre a informação visual e não visual no processo da leitura. Na perspectiva psicolinguística, tem uma situação que é muito interessante, que é a relação entre a memória e a linguagem, né? A criança começa a estabelecer uma interação de memória e também desta língua, da linguagem. Então, veja, é uma perspectiva que trabalha os problemas de aprendizagem da leitura e escrita. É uma perspectiva muito interessante porque, na verdade, é a perspectiva que a professora Emília Ferreiro começa a dar suas contribuições, principalmente aqui no Brasil. A perspectiva sociolinguística, pouco desenvolvida no Brasil, é vista como um processo relacionado aos usos sociais da língua. Esta é uma questão interessante da sociolinguística. Ela também contribui para esse processo de alfabetização. Por exemplo, a questão do letramento, que nós vamos discutir na próxima aula, é uma questão sociolinguística, né? São os usos sociais da língua. Aonde que eu estou usando a questão da leitura e da escrita? Então, a sociolinguística também contribui, só que ela é uma abordagem que contribui pouco, né, com essa questão da leitura e da escrita. A perspectiva psicolinguística é, sobretudo, um processo de estabelecimento de relações entre sons e símbolos gráficos, ou entre fonemas e grafemas. Nessa perspectiva psicolinguística, a questão está no som e na forma de escrever. Quando a gente em sala de aula faz um ditado, trabalha com a criança, né? Olha, vamos escrever a palavra pato. Né? Quando a criança escuta pato, ela tem que grafar essa palavra, deixar marcas dessa palavra. E não pode ser qualquer marca. São marcas, né, alfabéticas. Ela tem que estar escrevendo, caminhando para um processo de escrita alfabético. Então, a questão da linguística é uma questão muito interessante, porque trabalha a questão do som e da representação deste som. Concluindo, vejam, os estudos a partir dessas diferentes áreas são atualmente desenvolvidos no Brasil, o que reforça a ideia de que a alfabetização é um processo, e é um processo de natureza complexa, fenômeno de múltiplas facetas. Por que múltiplas facetas? Porque envolve uma série de abordagens, o que torna o objeto de estudo de várias ciências. Quando eu falo de alfabetização, eu estou falando de um processo multifacetado, de um processo que envolve vários aspectos, várias abordagens, e cada abordagem tem a sua contribuição. Então, por isso que dizer que o processo de alfabetização é um processo complexo, porque envolve várias faces, vários lados, várias facetas, né, nesse processo. E cada um tem a sua contribuição. E no Brasil,
Como ocorre a alfabetização? Então, grande destaque para o aprendizado da leitura e escrita, né? Para aprender a ler, olha, isso é muito interessante, e a escrever, é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a mesma representa e como ela representa graficamente a linguagem. No Brasil, há influências de Ferreiro, Teberoski, Weiss, Soares e entre outros. Esse processo de alfabetização é um processo bastante complexo. Então, no Brasil, o destaque foi para a questão do aprendizado da leitura e da escrita. Veja, eu tenho que pensar sobre a escrita, sobre o que a mesma representa e como ela representa a linguagem. Produzir linguagem é produzir discursos. Vejam, a criança no processo de alfabetização ela está em processo de construção. Construção do quê? Dessa língua escrita, dessa linguagem escrita. Então, é muito importante que a gente considere isso, né? Considere esse processo de construção da criança. Um processo em que ela tem que pensar o tempo todo, fazer reflexões sobre a escrita, sobre o que a mesma representa neste processo e como ela representa graficamente essa escrita. Então, é um processo de reflexão o tempo todo. O tempo todo a criança vai refletindo sobre o processo de escrever. Segundo os PCNs, o aluno precisa ler, embora ainda não saiba ler. Escrever, apesar de ainda não saber escrever. É necessário que ele ponha em jogo tudo o que sabe e pensa sobre a língua escrita para poder realizá-la. Quando o PCN coloca esta questão para nós que somos professores, o que isso está dizendo para a gente? Que a criança, mesmo não sabendo ler e escrever, ela tem que participar de práticas de leitura, práticas de escrita. Vejamos, quando o professor faz uma leitura em voz alta, que o aluno está participando desta leitura, o aluno também está vivenciando aquela leitura que o professor está fazendo. Ele não está só ouvindo, mas ele acompanha essa leitura. E no acompanhar esta leitura, ele pode fazer inferências. Vejam, ele não precisa estar alfabetizado, mas ele tem que estar participando de práticas de leitura e escrita. É ouvindo bons textos que ele vai escrever bons textos. É participando do ato de escrever que ele vai escrevendo. Só se aprende a escrever escrevendo. Ainda segundo os PCNs, nas atividades de leitura, o aluno precisa analisar os indicadores de duas formas. Quais são elas? Pelo ajuste da leitura do texto que conhece de memória, aos segmentos escritos, pela combinação de estratégias de antecipação, em especial aquelas relacionadas à correspondência fonográfica. Vejam, nessa questão da leitura, é muito importante que o professor trabalhe com estratégias de ensino. Se ele está colocando em jogo tudo o que ele pensa e sabe sobre a linguagem escrita, na leitura ele também está fazendo algumas reflexões. Por exemplo, quando você pede para o seu aluno ler uma palavra, ele vai lendo a palavra, mas às vezes ele vai buscar elementos mais para dentro da palavra. Por exemplo, panela começa com P, termina com A.
Mas quais são os outros elementos que ele vai selecionando, que ele vai inferindo? Então, veja, ele está selecionando, usando estratégias de seleção para poder ler. Então, por exemplo, uma lista de nome, Wesley, Wilber, Wilker, William, ele sabe que todos os nomes começam com W, né? E às vezes ele precisa buscar outros elementos para poder ler os nomes. Então é muito interessante essa questão da seleção e o professor tem que estar potencializando esse tipo de estratégia. Na leitura é muito interessante, porque facilita o ato de escrever. E quais os textos mais adequados? São as quadrinhas, parlendas e canções que, em geral, se sabe de cor. Embalagens comerciais, os anúncios, por exemplo, os folhetos de propaganda, entre outros. Observação: textos que possibilitem as suposições de sentido a partir do conteúdo, da imagem ou foto, do conhecimento da marca ou do logotipo, por exemplo. Isto é, de qualquer elemento do texto ou do seu entorno que permita ao aluno imaginar o que poderia estar escrito. Quando o professor trabalha com esses tipos de texto, ele proporciona isso, o aluno poder inferir, né? Descobrir o que vem a seguir, por exemplo, ou possibilita algumas estratégias, como, por exemplo, as estratégias de seleção. Por exemplo, quando você trabalha uma parlenda, que são textos que se sabem de cor, Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha e uma série de canções que a sociedade canta, que ele já conhece, que ele já ouviu ou cantaram para ele, ou no seio familiar e etc e tal. O que acontece? Ele vai selecionando, quando o professor vai trabalhando coletivamente com a classe, né, lendo essas canções, quando o professor põe na lousa ou no quadro e vai seguindo com a classe, ele vai fazendo seleção. Ou seja, ele sabe onde começa, onde termina determinada palavra ou determinada frase e ele vai fazendo esse ajuste. Isso é uma coisa muito interessante. Ele vai fazendo esse ajuste, buscando elementos mais para dentro, tá ok? E qual o papel do professor? Vejam, aqui entra o nosso papel de educador, de profissional do ensino. Encaminhar atividades desafiadoras, escolhendo o texto a ser escrito. Definir as parcerias em função do que se sabe acerca do conhecimento que cada aluno tem sobre a escrita. Orientar a busca de fontes de consulta e intervir pontualmente. Olha, pessoal, é muito interessante isso, hein? Colocando questões que se apoiem na análise e na reflexão sobre a língua. Oferecer informação específica sempre que necessário. Vejam, pessoal, esta é uma questão muito interessante, que é o nosso papel de professor. Cuidar da aprendizagem desse aluno, zelar por ela. E eu só posso zelar por esta aprendizagem quando eu estou intervindo, quando eu estou verificando, olhando o tempo todo como essa criança está aprendendo. E vejam, eu tenho um objetivo que é fundamental. É estabelecer aonde eu quero que esse aluno chegue. Esse aluno está neste patamar. Eu preciso mudar o comportamento dele, ou seja, o comportamento acadêmico. Ele precisa avançar na sua construção da escrita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar bons materiais, bons textos, estabelecer parcerias, que é uma coisa muito importante, né? São estratégias de trabalho que o professor estabelece para que o aluno possa avançar no seu conhecimento de escrita.
E isso é muito interessante. Por quê? Porque o professor, ele intervém, ele está intervindo neste processo, né? Ele está criando estratégias de ensino para que o aluno possa estar avançando cada vez mais no seu processo de alfabetização, ok? Agora, eu convido a vocês para o nosso segundo quiz. A alfabetização, como o momento inicial do processo do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita, comporta conteúdos relativos à textualidade e conteúdos pertinentes à codificação e decodificação que são: alternativa A, ensinados isoladamente; alternativa B, vistos ao final do processo; alternativa C, desenvolvidos em conjunto; alternativa D, trabalhados posteriormente. Parabéns para você que assinalou a letra C. Perfeito! Os conteúdos relacionados à textualidade têm que ser desenvolvidos em conjunto. Parabéns para você. Nesse terceiro e último bloco, estaremos discutindo as implicações do processo de alfabetização. Quais as dificuldades mais encontradas no aprendizado da leitura e da escrita? O que a literatura vem trazendo de contribuição para nós que somos educadores? E como podemos encadear esse processo de forma bem produtiva? A alfabetização tem sido uma questão bastante discutida pelos que se preocupam com a educação, já que há muitas décadas se observam as mesmas dificuldades de aprendizagem, as inúmeras reprovações e a evasão escolar. Atualmente, essa questão vem recebendo uma atenção especial da parte dos órgãos oficiais, os quais, entretanto, não têm obtido resultados expressivos em suas tentativas de solucionar os problemas citados. Vejam, pessoal, são inúmeras tentativas para solucionar os problemas que vêm persistindo até hoje. Problemas com a repetência, a evasão escolar. Esses são os principais problemas que afetam o processo de ensino. E esses problemas vêm sendo discutidos pelos órgãos centrais, que estão aí tentando colocar estratégias de trabalho que sejam mais eficientes para solucionar esse problema. E aí, como é que anda? Será que nesse processo todo o nosso ensino melhorou? Quais as contribuições que as abordagens teóricas vêm dando para o ensino, ou seja, para essa questão da língua escrita, da aquisição da língua escrita, que é o processo de alfabetização? Vejamos, sobre as hipóteses de escritas. Tradicionalmente, a investigação sobre as questões da alfabetização tem girado em torno de uma pergunta: como se deve ensinar a ler e a escrever? Para compreender a natureza escrita e as produções espontâneas, quando a criança escreve certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser avaliado. Olha que interessante. Um longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida. A professora Emília Ferreiro,
ela coloca uma contribuição para a alfabetização muito importante. Veja que eu falava para vocês assim, olha, a criança precisa colocar em jogo tudo o que ela pensa sobre a escrita, o que a mesma representa e como ela representa graficamente a linguagem. Esta é uma contribuição importantíssima para a alfabetização. A professora Emília Ferreiro nos convoca a refletir assim, vejam, professores, vocês têm um documento valiosíssimo, que é o documento onde as crianças estão escrevendo, ou seja, as produções escritas dessas crianças. Temos que olhar para essas produções e só olhamos para essas produções com uma atitude teórica, através de uma abordagem. Existem várias abordagens, mas a abordagem cognitiva é uma abordagem trazida pelas contribuições da professora Emília Ferreiro. E nesse processo todo, a professora Emília Ferreiro apresenta algumas escritas que são marcos da sua pesquisa. Vejamos. Nível pré-silábico. Não há correspondência com o som. Então, eu tenho aqui duas escritas de 2 alunos, cada uma com a sua marca, com o seu jeito de escrever. São escritas pré-silábicas. Por quê? Porque ela não tem nenhuma correspondência com o som. Então, olha só, a Aline, ela escreveu rã desta forma, né? Urso desta forma, formiga desta forma, né? E marimbondo desta forma. Já o Patrick, ou seja, o Ricardo Patrick, escreveu motoca desta forma, bicicleta desta forma, carrinho novo desta forma, e o próprio nome dele ele escreveu desta forma. São escritas pré-silábicas. A garatuja, por exemplo, é uma escrita pré-silábica. Então, veja, não existe nenhuma correspondência entre o som e o que ele escreveu, não é isso? Então, são escritas pré-silábicas. Em processo de alfabetização, no início da aquisição da linguagem escrita, a pesquisa da doutora Emília Ferreiro apontou para esse caminho. Olha, vejam, as crianças estão fazendo marcas. Isso não quer dizer que elas não estão escrevendo. Para ela, este é um documento valioso. É valioso no sentido assim, que as crianças estão refletindo sobre a escrita e cabe a nós, professores, olhar para essas produções com mais cuidado. Uma outra escrita apresentada pela professora Emília Ferreiro é quando a criança atinge o nível silábico. A criança começa a perceber que as diferenças na representação da escrita estão relacionadas com o som das palavras. Então, aí nós temos, vejam, para a Fábia, ela começa a estabelecer uma relação entre o som e a escrita das palavras. Como, por exemplo, ela começa a silabar, por isso que é nível silábico, né? Então, para cada letrinha, veja, para cada letrinha ela usa, para cada sílaba ela usa uma letra. Então, olha, Joaninha, ó, Joaninha, acaba sobrando 2. Ela está começando a fazer esse ajuste. Cachorro. E aí, quando você pergunta, e o que você faz com essa? Ela fala assim, tira. Né? Gato. Veja, ela escreveu com 4 ou 5 letrinhas, 5, mas na hora da leitura ela fala gato. E aí você pergunta, e essas daqui? Ela vai te responder, tira. Ela começa a estabelecer uma relação. A mesma coisa para a Thalita, veja. Ela já está avançando no processo de escrita. Brigadeiro, ó, ela usou 1, 2, 3, 4 letrinhas para escrever brigadeiro. Então, brigadeiro. Olha só. Pipoca. Suco. E bis. Ela usou 2 letrinhas. Agora, reparem. Mesmo usando uma letrinha para cada sílaba, ela
não consegue estabelecer uma correspondência. Por exemplo, se ela escrevesse assim, formiga, formiga, veja, existe um valor sonoro, né? Então, ela usou para for, ela usou F, mi, ela usou o I, e ga, ela usou o A. Veja, são letrinhas que correspondem a uma letrinha da sílaba, né? Então, existe aí um valor sonoro, ok? No nível silábico alfabético, mantém a hipótese construída anteriormente, ou seja, as diferenças na representação da escrita estão relacionadas com o som das palavras. Então, ele está quase chegando na escrita alfabética. Dr. Edmo, olha como ele escreve, né? Não vou trabalhar amanhã. Olha aqui, não vou trabalhar amanhã. Olha o amanhã dele, ó, o trabalhar, ó, né? Ele escreveu tabá. Porque, olha, vejam, Grêmio tem que se reunir. Olha como ele escreve isso, né? O Antônio, vejam, é um adulto, gente. Repare, ele está quase caminhando para a escrita alfabética. O nível alfabético, a criança entende o funcionamento da escrita. Vejam, pessoal, aqui eu tenho uma produção, que é uma produção escrita do aluno Rodrigo. O que aconteceu aqui? Só para comentar com vocês, o aluno não tem muita coordenação motora, então ele inicia muito próximo ao papel, e aí ele deixa de colocar algumas letrinhas, tá certo? Então aqui, olha, tá faltando algumas coisas, mas porque esse menino está em processo de aquisição da língua escrita, então é por isso. E olha, pessoal, vejam, aqui nessa produção, ele já consegue estabelecer e entender esse funcionamento da língua escrita, porque ele começa a escrever alfabeticamente. Vocês vão dizer, mas tem erros, etc e tal. É verdade, tem mesmo, mas o professor tem que estar trabalhando agora, repertoriando a questão ortográfica. E olha, pessoal, todas estas escritas são do Profa, né? Um programa de formação de professores alfabetizadores que foi desenvolvido e foi acontecendo em 2003, tá certo? É isso que eu queria ilustrar com vocês. E o desafio do professor alfabetizador? Agora entra o nosso papel, que é o papel do professor. O professor que trabalha com alfabetização deve estar pronto para o desafio. Esse professor alfabetizador se coloca no papel de mediador, isto é, aquele que observa as necessidades dos alunos e busca alternativas para saná-las. E mais, esse papel deste professor é um papel de mediador. Ele vai mediar o quê? O conhecimento, né? Ele se coloca entre o aluno e o objeto de conhecimento. Então, por isso é que ele estabelece uma interação produtiva. E aí, nesta interação produtiva, ele faz a intervenção pedagógica adequada, ou seja, ele é também parceiro do aluno nos momentos de aprendizagem. Então, ele planeja, implementa e dirige boas situações de aprendizagem. Vejam, pessoal, aqui entra o nosso papel de professor, de educador. Como? Nós temos a obrigação de ensinar essas crianças essa língua escrita. Nós não temos a obrigação de ensinar essas crianças a falar essa língua, mas temos a obrigação, como professores, de ensinar essas crianças a língua escrita. Então, é por isso que nós, professores, temos a função de planejar, de executar essas atividades com os nossos alunos. Nós planejamos, implementamos e dirigimos boas situações de aprendizagem.
boas situações de aprendizagem que favoreçam de fato a língua escrita, a aquisição da língua escrita por esse nosso aluno, ok? Eu convido a vocês para o nosso último quiz. O papel do professor enquanto mediador da aprendizagem do aluno é entendido com a relação entre alternativa A, a escola e a família; alternativa B, o aluno e o objeto de conhecimento; alternativa C, o ensino da língua e a aprendizagem da língua; alternativa D, o professor e a escola. Parabéns para você que assinalou a letra B. Perfeito! O professor mediador é aquele professor que se coloca entre o aluno e o objeto de conhecimento. Parabéns para você. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Gostaria de lembrar a vocês mais uma vez que as crianças devem participar de práticas sociais de leitura e escrita e que os relatos de pesquisas sempre vão contribuir para um ensino mais eficaz, tá certo? É isso que eu gostaria de lembrar a vocês. E que vocês não esqueçam de acessar a plataforma. Acessem a plataforma, tirem as suas dúvidas. Na próxima aula, retornaremos com o tema Letramento, Conceitos e Desafios. Até a próxima!